Amém. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que estou muito feliz de estar aqui e agradeço a Deus, pelo privilégio de estar na casa dele, porque eu vim adorar. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Eu não vim para pregar, primeiro eu vim para adorar. E depois a gente vai fazendo, porque a Bíblia diz que ele procura os adoradores, não é os pregadores, não é os cantores. Então eu vim primeiramente adorar juntamente com os irmãos e louvar a Deus pela vida da Natália, do pastor desta casa, pelo convite, pela honra, pela confiança de estar me concedendo este altar. Dizer que estou muito feliz, porque aqui tem várias pessoas, que eu admiro, pessoas que eu conheço, pessoas do tempo do meu ginásio aqui em Miraí. Eu fiquei muitos anos fora, vinha só de passagem. Então, meu coração está cheio de alegria. Estou aqui acompanhada do meu esposo, Diácono Luciano, a minha filha Giovana. Meu filho não pôde vir, que ele tem uma prova amanhã. Estou também acompanhada da minha amiga Elisiane, minha sogra, Dona Ieda, que é um amor, e a minha futura norinha, que eu já estou profetizando, a Elisa. Louvado seja Deus. Vamos estar abrindo, irmãos, aleluias, um texto bastante conhecido, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 18. Este texto também nós encontramos em Mateus e em Lucas, mas eu escolhi em Mateus. Em Marcos e Lucas também tem, mas eu preferi essa passagem em Mateus porque ela é menor para nós ganharmos tempo. Diz assim: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Somente mais uma oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, Pai, segundo a Tua palavra, estamos aqui, Senhor, e neste momento eu te peço, Senhor, saca-me, ó Pai, da Tua aljava, Senhor, e acerta o Teu alvo, Senhor, porque eu sei, ó Pai, que há corações aqui necessitando de uma resposta, de um milagre, de uma direção. Então, ó Pai, que o Senhor venha crescer e que eu venha diminuir, mas neste momento, ó Pai, eu coloco tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa, pois a Bíblia diz, ó Pai, que é melhor um dia na tua presença do que 1000 nas tendas da iniquidade, mas nós preferimos a tua casa, Deus. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Jesus, após expulsar demônios, uma legião de demônios de um homem em Gadara, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, foi convidado a se retirar. Aqueles homens deixaram bem claro as suas prioridades. Após ver o prejuízo financeiro da perca dos seus animais, aleluia, nós conhecemos esta passagem, Jesus é convidado a se retirar. Mas ele deixa ali, aleluia, um missionário para pregar naquele lugar. Jesus nos mostra que ele veio para todos, aleluia, que ele veio também para os gentios. E após atravessar o mar, chegar em Cafarnaum, aleluias, a Bíblia diz que uma grande multidão o espera, aleluias. Por quê? Porque Jesus sempre tem um abraço, aleluias. Jesus sempre tem um pão e um peixe para o necessitado. Jesus sempre tem uma direção, uma resposta. Então, quando Jesus está aqui, caminhando sobre a terra, pisando na terra, seguindo o seu ministério, aleluias, aquilo na qual foi chamado, proposto pelo Pai a ser cumprido, havia uma grande multidão que apertava de lá, que apertava de cá, aleluias. E é neste contexto nós vemos que uma mulher, ela ouve falar de Jesus.
Jesus. Ela coloca na sua mente, eu preciso tocar em Jesus, eu preciso encontrar com Jesus, aleluias. E nós vemos que neste mesmo cenário, há um homem também, aleluias, que precisa, que se dispõe a ir ter com ele. Quem é este homem? Ele é um líder da sinagoga, aleluias. Ele é um homem de influência judaica, de autoridade naquele tempo, mas ele é um homem com posses, um homem, aleluias, que tinha uma vida confortável, só que ele tinha um problema dentro de casa. A sua filha se encontrava à beira da morte, aleluias. O fato é, aleluias, que quando Jesus não está no nosso ambiente, quando não temos a certeza que Jesus está conosco, aleluias, o desespero bate, a dúvida vem, o medo nos assombra, mas quando temos a certeza que Jesus está conosco, que Ele está na nossa embarcação, o nosso coração começa a gerar uma expectativa, uma esperança, aleluias. E Jairo entende isso, aleluias. Ele entende que ele tem um problema dentro de casa, mas ele consegue ver aquele que pode dar um parecer diferente, aquele, aleluias, que pode fazer o que ninguém pode fazer, aleluias. E ele se dispõe a ir até Jesus, aleluias. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, aleluias, que quando ele se dispõe, esta mulher também está lá há 12 anos, aleluias, passando por um período terrível, aleluias. Aleluias, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E ela coloca no seu coração que precisa ter com Jesus. E o texto vai dizer que enquanto, aleluia, Jesus se dispõe a ir com Jairo, porque todos aqueles que vão ao encontro do Senhor, o Senhor não despede de mãos vazias. O Senhor sempre terá uma solução, aleluia. Então, nesta noite, temos uma dinâmica, aleluia, para mim e para você. Porque quando, aleluia, o vento bater, quando o barco, aleluia, começar a sacudir, quando as coisas saírem do controle, aleluia, nós não precisamos de um método novo, nós não precisamos do dinheiro do mundo todo, nós precisamos é de Jesus, nós precisamos é da presença de Jesus, porque Ele sim é suficiente, aleluias. Quando alguém te deixar à beira do caminho, quando as coisas mudarem de repente, aleluias, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, Jesus estará lá. Então Jesus é suficiente, porque Davi disse, aleluias, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos, tão somente porque o Senhor está conosco, aleluias. E ele coloca, Jesus começa a ir até a direção da casa de Jairo, e esta mulher vem e toca em Jesus. Existem 2 cenários aqui. Jairo está ali indo com Jesus, quando de repente vem uma galera, vem uma turma da casa dele e diz assim: Jairo, não precisa incomodar o mestre mais, a sua filha já morreu, já não tem jeito mais, aleluias. Mas louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Porque, aleluias, enquanto nós estivermos ouvindo relatórios da terra, eles sempre podem piorar. Mas quando o diagnóstico é do céu, aleluias, quando vivemos daquilo que o céu provê para nós, as coisas sempre podem mudar. O dono da vida estava lá, Jesus estava lá, aquele que podia mudar a história daquela casa, daquela família, daquela menina, aquele que ainda tem a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então não importa o que o médico falou, não importa o que as pessoas falaram, a última palavra ainda vem dele. Xaramanaralabacanta. Quem que você tem ouvido? Xaramanaralabá. Você tem ouvido vozes da terra ou ainda tem esperado daquilo que o céu tem para liberar sobre a sua vida? Aleluias. Temos também uma mulher, e o cenário dela é terrível. 12 anos sangrando, 12 anos, aleluias, aonde essa enfermidade, aleluias, lá em Levítico capítulo 15 dizia que uma mulher nesse tempo de separação, tudo que ela tocava se tornava impuro. Quando a mulher entrava nesses períodos, elas tinham que apresentar diante do sacerdote, aleluias, ali havia um ritual religioso.
na qual ela precisava sair do meio do convívio, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Se ela tocava na mesa, ela se tornava impura. Num objeto, na cama, tudo se tornava impuro. Então ela passava por esse ritual e ela saía, ela tinha que sair do arraial. E diz que ela era levada a um arraial, a um lugar chamado Arraial das Impuras. Ali ela ficava por um certo período, até passar o tempo da separação. Quando esse tempo passava, ela se apresentava novamente diante do sacerdote, aonde também passava por um outro ritual de purificação, para voltar para o seu convívio, aleluias. Vejamos que esta mulher tem 12 anos que está ali. Quando ela entra, acredito eu, que ela pensa assim: não, será só alguns dias, será apenas 7 dias. Daqui a pouco eu volto para o convívio da minha família. Se ela tivesse marido, daqui a pouco eu volto para o convívio do meu esposo, da minha casa, dos meus irmãos. Mas o fato é, e a Bíblia diz, que se passaram 12 anos ali, aleluia, onde a Bíblia diz que ela gastou tudo no quanto ela tinha. Ela não se conformava com aquela situação, ela gastou tudo, aleluia. E o texto vai nos dizer, aleluias, que quando ela ouve falar, ela vai, aleluias, ela rompe aquela limitação. Porque o arraial trazia limitação para ela. O arraial também trazia, aleluia, uma sentença de morte para a vida dela, aleluia. Porque se a mulher saísse daquele lugar, ela era apedrejada até a morte. Então vejamos que a impureza, aleluia, naqueles dias trazia limitação. Mas a pureza, aleluia, trazia acesso. Nesta noite o Senhor vem me dizendo e te dizendo, aleluia, que a pureza que Ele quer gerar na igreja, a pureza que Ele quer gerar em mim e em você, gerará, aleluias, aleluias, novos acessos sobre a minha vida e sobre a sua vida, aleluias. Mas para isso precisamos nos santificar, para isso precisamos romper, aleluias, algumas coisas. E eu aprendo algumas aplicações para esse texto, aleluias, vendo a história desta mulher, aleluias. Nós vemos que esta mulher, ela colocou no seu coração e ela dizia assim, aleluias: se eu tão somente tocar, aleluias. Ela não dizia para a família, ela não dizia para os amigos da faculdade, ela não dizia para aqueles que estavam à volta dela. O milagre na qual foi gerado, aleluia, foi entre ela e o Senhor. E nesta noite o Senhor nos convida a fazer o mesmo. Redes sociais não é lugar de desabafo, aleluia. Aquilo que você está gerando em Deus, aleluia, você precisa entrar para o seu quarto, viver o que está escrito em Mateus, fechar a porta do seu quarto, orar, profetizar sobre a sua vida. Às vezes nós temos muita autoridade e muita fé para liberar sobre a vida dos outros, mas nesta noite o Espírito Santo nos conduz a nós profetizarmos para nós mesmos, começar a gerar em nós uma convicção, como esta mulher. Quando eu olho para ela, eu vejo uma mulher que está assim num lugar, aleluia, que ela não queria estar, num lugar de dificuldade, mas eu imagino aquela mulher dentro do arraial, e virava dias, e ela dizia: não, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar. Irmãos, nós precisamos usar mais a palavra de Deus para profetizar e liberar bênçãos sobre as nossas vidas. Às vezes nos encontramos há tantos anos na caminhada e a nossa oração começa até a ficar meio que decorada, mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos faz um convite a usar os nossos lábios. Provérbios capítulo 18 diz que o poder da vida e da morte está na língua, mas em Hebreus também diz, aleluia, que a palavra de Deus é poderosa, tão penetrante como a faca de 2 gumes, que tem poder para ultrapassar a nossa alma, transpassar e discernir, aleluia, as intenções dos corações, aleluia. Eu aprendi cedo, aleluias, que uma mulher de Deus, que um homem de Deus, aleluias, ele não apenas ora, mas ele clama, ele profetiza, aleluias. Nós precisamos sair desse âmbito natural e mergulhar naquilo que já foi falado na palavra inicial, sair do raso, sair das águas nos cotovelos, nos joelhos, na cintura, mas mergulhar nas águas do Espírito, viver aquilo, aleluia, que nós nunca imaginamos viver. Mas para isso eu e você precisamos crer no nosso milagre. Não tem como Jesus operar se você não acreditar no seu milagre. Primeiro você tem que acreditar no seu milagre. Espírito Santo de Deus,
E quando nós cremos, irmãos, e quando nós gastamos toda a nossa determinação, toda a nossa força para buscar aquilo, porque eu tenho que crer naquilo que o Espírito está gerando dentro do meu coração, senão a minha fé é vã. Se o Espírito Santo me conduziu para algo, e eu fico na minha zona de conforto, aleluia, eu não oro, eu não creio, eu não busco, como é que as coisas vão acontecer, aleluia? Mas nesta noite, o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele ainda está esperando pessoas no oculto e no secreto, fechando a porta do quarto, buscando. E aquilo que você buscar em Deus, Ele fará acontecer, acontecerá sobre as nossas vidas o nosso milagre. Ao ponto de algumas pessoas olharem e dizer assim, mas como? Como aconteceu isso? Ah, foi o meu milagre, eu gerei o meu milagre em oração, em jejum, eu profetizei, e o Deus que é fiel, o Deus, aleluia, que responde orações ainda, o Deus do sobrenatural, operou sobre a minha vida. Eu vejo uma mulher, aleluia, que ela não se conformou com a limitação do arraial, ela não ficou conformada, paralisada, aleluia. Eu vejo uma mulher, aleluia, que ela entende o momento que ela está vivendo. O momento não é bom. Eu estou enferma, já tem 12 anos, estou aqui nesse lugar de separação, de limitação. Ninguém me dá um abraço, ninguém tem solução para o meu problema. Eu estou sozinha, aleluias. Aleluias. Mas eu creio, que dias melhores virão. Você pode receber esta palavra, que em meio a um princípio de ano com tantas informações ruins, eu quero liberar sobre a vida desta igreja, que dias melhores virão sobre esta casa, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Coisas grandiosas. Este ano será um ano de avançar e colher, mas nós vamos avançar e colher segurados na mão poderosa de Jesus. Não se conforme, irmãos. Eu tenho uma dificuldade muito grande, aleluia. Tem 10 anos que eu me converti e muitas coisas aconteceram de lá para cá, aleluia. E eu tenho uma dificuldade, eu amo, eu respeito, mas eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que qualquer notícia ela se abala, qualquer coisa ela para de fazer, ela desiste. Eu tenho dificuldade com isso, com essas pessoas, aleluias, porque o Senhor nos chamou, aleluias, para viver coisas grandes, nos deu espírito de intrepidez, de coragem, e com Ele, e nele, na direção dEle, aleluias, Ele te dá estrutura para viver e romper com tudo que precisará romper, para você ficar com a mão pertinho dEle, para você não desistir da promessa que Ele te fez, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só que ainda algumas pessoas têm dificuldades, aleluias. Às vezes já estão caminhando muito tempo com Jesus, mas é uma notícia, uma decepção ou uma frustração já é o suficiente para paralisar aquela pessoa, aquele ministério, aleluias. Mas nesta noite o Senhor está nos trazendo aqui para nos fazer romper com tudo aquilo que tem nos limitado. O Senhor tem coisas grandes para fazer na minha vida e na tua vida. Só que a gente não pode se dar o luxo, aleluia, de apenas colocar nossa roupa, sentar no banco da igreja, que é muito bonita, que é muito confortável, que é muito agradável, onde sentimos a presença do Senhor, mas chegar lá fora e continuar da mesma maneira. Eu vim aqui nesta noite para te encorajar a fazer algo que você nunca fez, algo grande. Vou trazer à memória o primeiro amor, aqueles dias onde você teve um encontro tão impactante com o Senhor, que não tinha dificuldade para nada. Se precisasse subir o monte 3 horas da manhã, você ia. Se precisasse visitar alguém, você não importava, você dava um jeito e você ia. Aleluias. Nós precisamos e não podemos deixar essas coisas morrerem dentro do nosso coração. Nós temos dificuldades, aleluia, de lidar com a prevenção. Nós temos mais facilidade de lidar com a doença do que com a saúde. E na vida espiritual, muitas das vezes é assim. É quando as coisas complicam que a gente se posiciona. A gente não quer ter reservas. Enquanto está tudo bem, nos encher, nos dedicar, nos renunciar, nos entregar na obra, aleluias. E aí quando o vento bate, a gente vem desesperado para o altar, aleluias. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É uma tendência natural nossa do ser humano.
Mas o Senhor nos traz aqui nesta noite para dizer: encha, aleluia, as suas vasilhas, se encha do azeite. Se está tudo bem, glória a Deus, porque é o dia que o vento bater, o dia que as coisas acontecerem, você tem reserva para adorar e para buscar o Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu não tenho força nem para falar, Senhor, mas eu estou aqui prostrada, as minhas lágrimas estão diante de Ti, eu tenho reservas diante do Senhor. Aquilo que eu não posso, Jesus vai lá e faz, resolve, opera, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. E esta mulher, ela não se acomoda, e ela vai, ela rompe, aleluia. Ela tem uma fé que gera prioridades, aleluia. E nós precisamos rever a nossa prioridade. Quando eu olho para esta mulher, a Bíblia deixa clara que ela gasta tudo, porque ela entende, pastor, que não adianta, aleluias, ficar rica, mas permanecer doente. Ela entende algo grandioso no reino de Deus, na qual está escrito em Mateus: buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Então a prioridade desta mulher não é ficar rica, e eu não tenho nada contra isso. Se o Senhor quiser nos abençoar, me abençoar, te abençoar, nos prosperar, glória a Deus, é para nós mesmos. Eu creio que as bênçãos é para os filhos mesmo, é para nós, é para a igreja de Deus. Que você seja próximo, que os celeiros sejam abastecidos de uma maneira gloriosa, que você seja grato, que você dizime, que você oferte. Aleluia, que a sua semeadura seja uma colheita abundante, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só, irmãos, que tem acontecido muito nos dias de hoje, é pessoas, aleluia, que faz o contrário do que a palavra diz. Buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Só que quando nós buscamos as demais coisas primeiro, o reino não acrescenta. Aleluia. É aí que está, irmãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer a nossa parte, porque eu também não sou a favor daqueles que dizem assim: não, Deus vai me dar, e a pessoa cruza os braços. Não existe isso. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Só que ela deixa claro, aleluia, que a prioridade dela não é essa. Ela entende, que aquilo que a terra pode nos dar é passageiro, mas aquilo que o reino dos céus libera sobre mim, sobre você, são eternos. É para a glória de Deus, é para o reino de Deus. Eu tive um encontro muito impactante com Deus, onde Ele fez algo sobrenatural sobre a minha vida. E foi tão impactante o meu encontro com o Senhor, que nos primeiros dias eu queria morrer. Eu falava: Senhor, eu quero ficar contigo, não quero ficar na terra mais. Foi nesse nível, irmãos, uma loucura. E eu olhava para as coisas e eu não via graça em nada. Eu olhava para o meu filho, Gustavo tinha 3 anos na época, meu esposo, e eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá equilíbrio, porque eu tenho que viver, tem muita coisa para ser feita, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho uma vida. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado. E o Senhor aos pouquinhos foi trabalhando, aleluia. Foi tão grande, irmãos. E eu falei até com a Luana, no dia que eu estive lá na loja, que eu estaria trazendo uma palavra, que é a palavra na qual eu me vejo. Um dia eu me vi como esta mulher do fluxo de sangue. Estava eu lá no Rio, saí da roça, aleluia. Tive uma vida, sempre morei na roça. Pegava a Kombi para estudar aqui no ginásio. Sempre sofri muito preconceitos, chacotas, normais. Isso nunca me abalou assim de uma maneira a ter alguma depressão, não. A gente tirava de letra naquele tempo, aleluia. Mas, de certa forma, palavras que eu ouvi, aleluia, foram me calando. Tinha coisas que eu evitava de comentar perto de pessoas. Eu tinha medo de expor minhas opiniões. Me sentia muito pequena diante de todo mundo, muito insegura, aleluia. Mas eu tinha frequentado a igreja com a minha tia Regina ali do Maricá alguns meses, mas o meu pai e minha mãe não gostavam, eu parei de frequentar. E se passaram muito tempo, Deus fez promessa para uma pessoa muito especial para mim. O Luciano lá no Rio também, frequentava uma igreja, mas nada muito sério, aleluia. Casamos, fui para o Rio, e lá o Senhor começou a nos abençoar, trabalhamos muito, economizamos muito. E chegou um ponto, aleluia, que a palavra do Senhor sempre me constrangia. Eu não esqueço que eu passava em Teresópolis, quando eu vinha para Miraí, tinha uma placa bem grande: Jesus está voltando, prepara-te. E eu não conseguia olhar para aquela placa, eu tinha medo, eu olhava para baixo, eu não conseguia olhar. Era nesse ponto, irmãos, que a palavra tinha sido semeada. Ela demorou 10 anos para gerar um fruto, mas a palavra, quando ela é semeada, aleluia, no tempo
tempo certo ela vai germinar, ela vai brotar e os frutos vão começar a florescer. Xaramanaralabacanta. E estávamos lá, e os meninos lá do Rio, da igreja lá do Rio, a Fernanda está até ali, o Regimar e o primo do Luciano sempre convidava para ir lá. E lá eu não queria ir. E eu falava, lá eu não vou, porque eu conheço fulano, conheço ciclano. E aí de vez em quando frequentava uma igreja, frequentava outra, mas era tudo muito difícil. Pastores que subiam no púlpito a pregar 15 minutos, mas só falavam de si, só falavam de dinheiro. Eu rodei as igrejas da Vila da Penha toda e não gostava de nenhuma, não conseguia, não concordava com algumas coisas. Até que um dia o Regimar nos chamou para a inauguração, para a festa da igreja lá no Rio de 2 anos. E eu entendi, aleluias. E eu fiz como esta mulher. Eu rompi primeiro a mim mesma, os meus preconceitos, os meus achismos. E eu falei, não, lá eu vou, porque lá vai ser mais fácil do meu marido ir. E eu fui na festa deles, me trataram super bem, gostei. E na segunda-feira, num culto de segunda-feira, aleluias, eu falei com meu marido assim, amor, agora eu vou me posicionar. Eu estou cansada de aceitar Jesus e não continuar. Hoje eu quero firmar. Saí de casa como esta mulher, muito determinada a entregar de verdade. Fui no culto, no final do culto o pastor nos chamou, fez o convite, o Luciano não foi no dia, não pôde ir. Fez o convite para quem queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu fui lá na frente, eu nunca tive muita vergonha. E naquele dia, irmãos, naquela segunda-feira, pouquinhas pessoas na igreja, aleluias. Você lembra, Fernanda? A Fernanda foi lá na frente orar por mim, juntamente com uma outra irmã. Mas naquele dia, irmãos, quando eu dobrei o meu joelho, algo que só a eternidade vai revelar o que aconteceu naquele dia. Eu levantei dali, irmãos, e era como se tivesse arrancado uma venda dos meus olhos. E eu fiquei 8 meses sentindo isso aqui dormente. E foi algo tão grande, foi algo tão intenso. Como eu falei com os irmãos, eu queria morrer. E dali eu saí, o Senhor, o Espírito Santo já começou a falar comigo. Com 15 dias o Senhor falou que tinha promessa na palavra comigo. E foram muitas experiências sobrenaturais em monte. Com 20 dias na igreja eu fui batizada com o Espírito Santo. Rodei o monte todo e aí parecia que eu estava flutuando nas nuvens. Foi algo impactante, irmãos, que transformou a minha vida, a minha casa, a minha família. Muitas coisas aconteceram. A nossa igreja rompeu 2 vezes. Na primeira tinha 4 meses de convertida, uma confusão que só. Mas ali cumpriu-se que está em Romano, capítulo 8, versículo 38, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o passado, nem o que vem por vir, nada disso pode nos separar do amor de Cristo, aleluia. Foi muitas coisas, irmãos, para tentar roubar a nossa coroa, para tentar nos frustrar da igreja, da comunhão, mas em todas o Senhor, aleluia, nos pegou pela mão, nos colocou de pé e nós vivemos o que está escrito em Jó, que como uma árvore cortada ao cheiro das águas, nós voltamos a florescer, a brotar. Então eu estou aqui para te dizer que nada pode impedir você de viver coisas grandes em Deus, nem críticas, nem pessoas, nem afrontas, nem divisões, se você vier com a expectativa certa. Porque esta mulher tinha expectativa na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Quando você entrar por esta casa, começar a olhar os homens, você vai parar. Porque, irmãos, nós somos falhos. As pessoas falham conosco, mas nós também falhamos com pessoas. As pessoas nos machucam, mas nós também machucamos pessoas. Então o convite nesta noite é: olha para Jesus, olha para Ele, vem com a expectativa nele, aproveite e deleite dos dons que o Senhor tem derramado sobre os irmãos. Não olha a pessoa, olha o que Deus derramou sobre ela. Isso é o suficiente. Usufrua do banquete, desta mesa, de tudo que é preparado com muito amor e carinho para você. Quando nós entendermos isso, irmãos, e entrarmos por esta porta para adorar Jesus, para buscar Jesus, para olhar para Jesus, vai acontecer o que está escrito lá em Isaías capítulo 6. Quando os serafins começaram a adorar, o limiar do templo, aleluia, se abriu, e a igreja, a casa, foi
voltam a andar, os surdos voltam a ouvir, e os leprosos, aqueles que estão sangrando por dentro, são curados. É que a gente acha mais fácil transferir para a liderança. É a liderança que tem que ser cheia. É a liderança que tem que ir para a consagração 5 horas da manhã. Não sei se aqui tem, lá na minha igreja tem 5 horas da manhã. Aleluias. Mas é muito bom, irmãos. Ah, como é maravilhoso viver cheia de Deus. Porque as coisas acontecem, a aflição bate na minha casa, bate na sua casa. Mas quando estamos cheios, o negócio fica diferente. O inimigo tem que bater em retirada. Ele levanta, mas verdadeiramente é para cair. Porque eu e você não vamos abrir mão de viver tudo que Deus tem para nós. Não dá gostinho o inimigo das suas almas. Não dá o gostinho para ele, quer te parar. Mas nesta noite o Senhor manda te dizer: rompa, rompa, rompa este arraial que quer te prender, que quer te segurar. Pule se necessário for, mas rompa e toca em Jesus. Porque quando nós tocamos nele, ele está lá esperando para derramar cura, poder, unção, alegria para o seu coração. Como é gostoso tocar. Eu era como esta mulher. Irmãos, além de tudo que eu vivi, o Senhor, naquela segunda-feira, na hora que eu me levantei, o Senhor tirou tanta coisa aqui de dentro. Insegurança, medo, sintoma de inferioridade, vitimismo, aleluias. O Senhor me curou de carências que eu nunca imaginei que Ele faria. Eu só queria ir para a igreja porque eu tinha medo de morrer e ir para o inferno. Eu não imaginava que Jesus era tão lindo que eu podia viver tudo isso que Ele me propôs, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então não se contente a uma vida mais ou menos. Ore, peça o Senhor para tirar as vendas dos olhos, para te dar um coração de carne. Quem sabe no meio dessa caminhada tantas coisas aconteceram para endurecer o seu coração, para fazer o seu coração ficar duro, gelado. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, toda corrente, toda maldição, tudo aquilo que o inferno intentou sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, bata em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus ainda continua perdoando pecados. Se você entrou aqui e se encontra achando que é condenado demais, que não é digno, realmente aqui ninguém é digno, é a graça e a misericórdia. Mas nesta noite Ele te faz um convite a entregar sua vida para Ele. Há poder no sangue de Jesus, cravado na cruz do Calvário, aonde Ele pagou a minha dívida, a tua dívida, aleluia. Nos concedeu o reino de Deus e nos fez viver coisas grandiosas na presença dEle. Ele perdoa o seu pecado, seja ele o qual for, aleluias. O homem pode olhar e pode te chamar pelo seu pecado, mas Jesus não. Jesus te chama pelo nome. Ele te chama de filho, de filha amada, minha escolhida, menina dos meus olhos. Conheço cada fio de cabelo que existe na sua cabeça, aleluias. Tem o teu nome cravado na palma das minhas mãos. Irmãos, depois de um tempo eu entendi que não precisava de eu morrer para viver o reino de Deus. O reino de Deus já começou a viver em mim, em você, desde o dia que você aceitou Jesus. Então não precisamos morrer para contemplar o reino de Deus. Ele já foi liberado sobre você, ele já foi liberado sobre mim. Então somente desfrute de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Seja uma mulher de autoridade, uma mulher de poder, uma mulher e um homem de unção, um homem cheio de Deus, que vai colocar e vai viver o que está escrito em Marcos capítulo 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e batizar será salvo. O que não crê já está condenado. E os sinais seguiriam aqueles que creem. No nome do Senhor, nós expulsaríamos demônios, colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Eu não sei vocês, irmãos, eu quero viver tudo isso. Eu amo viver isso, eu amo igreja, eu amo a casa de Deus. Pode estar chovendo, aleluia, pode acontecer o que for, eu só não vou se eu estiver muito doente, aleluia. Eu amo esse ambiente,
Eu amo, eu sinto que eu fui chamada para estar aqui coladinho em Jesus. Não que Ele não esteja na minha casa, mas eu amo a comunhão. E a comunhão é desafiadora, aleluias. Tinha um irmão lá no Rio que ele falava: igreja é o melhor e o pior lugar para se estar ao mesmo tempo. O melhor porque é a presença de Deus, aleluia. E o pior porque temos que aprender a conviver com muitos irmãos. Às vezes dentro da nossa casa já é difícil com 2 ou 3, aleluia. Aqui são muitos. Mas o Senhor nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá estratégia, aleluia. E o segredo é olhar o que tem de bom nas pessoas, não o que tem de ruim. O que tem de ruim já tem muita gente lá fora vendo, irmãos. Vamos olhar para os irmãos, vamos ver o que eles têm de bom. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Esta mulher vai e toca na orla de Jesus. Aleluia, e Jesus pergunta: por quem me tocou? Nós vemos que ali tem 2 saídas, aleluia. Quando ela toca, o sangramento, aleluia, é estancado. E sai virtude do mestre. Então eu entendo que quando eu entro sangrando no ambiente espiritual, porque nós estamos num ambiente espiritual, e isso é muito sério, aleluia. Por isso precisamos ter reverência neste lugar. Até o que pensamos nós temos que ficar ligado, aleluia. Porque aqui a atmosfera é de milagre, de presença de Deus, de temor do Senhor. É um lugar muito sério, irmãos, aleluias. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E eu creio que quando a palavra é liberada daqui, independente de quem está liberando, aleluias. Se eu estiver aí quietinha no meu canto, aleluia, e eu tomar posse daquilo que está sendo liberado sobre a minha vida, eu saio curada. O Senhor vai lá e opera no meio da minha família, aleluias. Eu creio neste Deus, que enquanto eu estou aqui buscando, Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida. Não vai ter maldição que vai prevalecer sobre a minha casa. Não tem inveja, pode falar o que quiser, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido e sei quem eu sou em Deus, aleluia. Você precisa saber, irmãos. Não fique tentando ter uma falsa humildade, aleluia. Porque a humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Você tem que saber quem você é em Deus, aleluia. Nós precisamos entender isso. Aleluias. E ela toca. E Jesus, ela pergunta: quem tocou? Porque Jesus até permitiu o toque e liberou uma cura. E liberou um milagre sobre a vida dela. E podia ter ficado só nisso, aleluias. Tocou com fé, liberou. Só que todo aquele que vai aos pés de Jesus com humildade, aleluia, com reverência, aleluia, e toca e consegue extrair dele poder, unção, cura, milagres, aleluia, um dia vai ter que ter com eles face a face. Jesus está dizendo para mim e para você: eu até permito você me tocar, aleluia. Você deve ter coragem para romper e vir e me tocar. Só que agora eu quero te conhecer. Agora eu quero ter um relacionamento com você. Porque isso é um princípio do reino de Deus. Quando o Senhor fez o homem e a mulher no Éden, o princípio era o quê? Se relacionar conosco. Então Jesus quer se relacionar conosco o tempo todo. Nós que às vezes escutamos barulho demais da terra. É muito barulho, é muitas vozes, aleluia. E não estamos percebendo, aleluia, que Ele está ali, às vezes do nosso lado, querendo um relacionamento íntimo, falando conosco nas pequenas coisas, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E Jesus fala para ela assim: você teve coragem para tocar, tocou, recebeu. Agora eu quero me relacionar com você. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, tem muita gente que tem coragem para vir e receber o milagre, mas poucos, pastor, têm coragem de permanecer. Então ele está falando para ela assim: permaneça. Não tenha coragem só para receber o milagre e ir embora. Como os 10 leprosos que receberam, só um voltou para a presença de Jesus, aleluia. Não seja esse tipo de filho ingrato, aleluia, que dá as costas para aquele que te estendeu a mão. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Fique, aleluia, para viver aquilo que eu tenho para você. E o Senhor disse para ela: tem de bom ânimo. E este bom ânimo aqui, aleluia, no contexto da palavra, não é ânimo, é coragem. Sabe por quê, irmãos? Ânimo é assim. Até falei com a minha sogra, ela falou para mim que se ela estivesse animada, ela vinha. Só que o ânimo é assim: tem dia que eu estou animada, tem dia que eu não estou. Então o Senhor está falando para ela: tenha coragem. Porque uma pessoa cheia de coragem, uma pessoa determinada, não vai ser qualquer coisa que vai parar ela, não. Aleluia, já foi louvada aqui hoje. Faraó já vem atrás, tem um mar vermelho na frente, mas tem um povo andando, e um povo que entende que o Deus que está sobre todas as coisas, o Deus que não perde o controle, liberou uma palavra: marcha, Moisés, marcha, Israel. E aí quando o Faraó vem atrás, o povo continua marchando e toca nas águas, e o mar era aberto.
louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Enquanto você se posiciona, se levanta para buscar o Senhor, Ele vai abrindo, aleluia, o mar para você passar. Ele vai derrubando os inimigos, aleluia. Ele vai quebrando as correntes, tirando os espinhos, e nada tem poder para te parar. Nada, irmãos. Nós temos determinação para tantas coisas. Nós precisamos cumprir o nosso horário no trabalho, então nós temos que acordar cedo. Para tantas coisas nós temos determinação. E às vezes para as coisas de Deus, qualquer coisa nos abala. Mas nesta noite o Senhor nos faz um convite a romper toda limitação, toda dificuldade. O que tem te impedido, aleluia? O que tem te impedido de viver algo maior em Deus? Às vezes você vai me dizer assim: não, irmã, mas eu não tenho uma revelação ainda. Deus não falou comigo sobre chamado. Eu não sinto isso que a irmã está falando que sentiu, aleluia. Começa a buscar. Começa a clamar no quarto: Senhor, toca neste coração. Seja sincera para Deus. Porque nós conseguimos disfarçar muito bem, irmãos. Mas com Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que conhece, que sonda, que sabe, Ele consegue ir além, irmãos. Às vezes nem as nossas palavras conseguem expressar, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, aleluia, que sonda os nossos corações, que tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, aleluia. Ele vai contemplar o desejo do seu coração. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para aquela mulher assim: a tua fé te salvou, aleluias. Ela nem queria, ela queria ser curada. Essa mulher queria ser curada. Mas o toque foi tão jeitoso, o toque foi tão cheio de fé, que eu acredito, aleluia, quando Jesus disse para ela assim: filha, Ele não está olhando o sangramento. Às vezes alguém está olhando, está falando assim: é aquela mulher que sangra 12 anos. É aquela mulher que está condenada, aleluia. Mas Jesus não quer saber disso. Jesus chama ela de filha, aleluia. E diz assim: filha, nossa, mas que fé que você tem, hein, mulher? Que fé. Você nem queria salvação, mas eu estou liberando, aleluia. Eu estou liberando e eu quero profetizar uma palavra sobre a sua vida nesta noite. Se você tiver fé para receber, você receba, aleluia. Que às vezes você entrou aqui pedindo por uma cura, mas o Senhor vai fazer muito mais. O Senhor vai entrar com libertação na sua família. O Senhor vai prosperar a sua casa. O Senhor vai realizar sonhos que há muito tempo você parou de orar, mas que está depositado diante do odre de Deus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que este ano o Senhor vai surpreender a sua vida. E você vai olhar e vai ficar impactado, dizendo: ah, Senhor, verdadeiramente a tua palavra nos diz: provai de vede que o Senhor é bom. Não é apenas um versículo dos crentes. Quando nós vemos os trás dos carros, Deus é fiel. E eu olhava quando eu não era crente e falava assim: ah, todo carro está escrito isso. Mas agora não. Eu provei e vi que Ele é fiel. Todos podem te abandonar. Pode te faltar liderança às vezes. Pode te faltar o teu pai, a tua mãe, aleluia. Pode te faltar quem for. Às vezes os que estão de perto não te entendem, mas Ele não. Todavia, está escrito em Isaías: pode até uma mãe esquecer do filho, mas eu todavia não esqueço de ti. Aleluias. Ele não esquece de mim. Ele não esquece de você. Ele cuida e nos entende como ninguém outro, como nenhum outro nos entende. Então, irmãos, vamos ficar agarradinhos em Jesus. Vamos romper. Eu creio que o avivamento que está para ser derramado, a gente já pode viver ele hoje. A gente pode viver. Essa igreja é uma bênção. Eu estava lá na minha cozinha e o Senhor trouxe a seguinte palavra para o meu coração. Semana passada, pastor, e o Senhor colocava no meu coração assim: fala naquele ambiente que aquela igreja, ela é como uma árvore frondosa, com uma copa bem grande, aonde muitos têm vindo e muitos ainda virão para encontrar descanso, refrigério, cura para as suas almas. Então, pastor, permaneça firme. Eu sei que os ataques são muitos, mas continuem, pastores, firmes no propósito. Você precisa acreditar. Se os outros não acreditarem no que Deus te deu, na visão que Deus colocou no seu coração, continue crendo, porque aquele que te deu a revelação é fiel para fazer cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu.
esta igreja vai deixar e já está gerando um legado que ficará por gerações nesta cidade. Em nome de Jesus, irmãos, continuem firmes. Continue nessa dedicação, neste amor, nesta carisma e nesta adoração. Porque enquanto vocês adoram, o mundo espiritual está movimentando através do louvor, da dedicação e da adoração desta igreja. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Quantos foram abençoados nessa noite? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus está aqui, irmãos. A presença de Deus está neste lugar. Você pode tocar a presença de Deus, feche os seus olhos. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, agradecidos por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos traz, Senhor, à memória aquilo que pode nos dar esperança, Senhor. E nós te exaltamos porque essa palavra vem ao nosso encontro. E aquele que precisa tocar, aquele que precisa ir até o Senhor nessa noite tem liberdade, como a tua palavra nos ensina. Oh, Senhor, o Santo dos Santos, nós podemos achegar até Ele pelo sangue de Jesus. Não pelos nossos próprios méritos, pelas nossas forças, pela nossa sabedoria, não. Nós vamos, Senhor, tocar o Senhor pelo sangue de Jesus, ó Pai. E eu oro para que o Senhor vivifique a tua igreja. Aquele que precisa de um toque do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, toca. Aquele que precisa de cura, cura. Aquele que precisa de restauração, restaure. Aquele que precisa de avivamento, avive. Aquele que precisa, Senhor, do poder do Senhor, ó Pai, traga o poder do Senhor nesse coração, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz avivamento por intermédio da tua palavra. Nós te exaltamos. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Se você pode fazer o que for preciso, levante as suas mãos em nome de Jesus e levante a sua voz ao Senhor nesse momento. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está necessitando, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas Ele pode liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, aleluia! O Senhor está na casa, Deus. Espírito Santo, eu farei o que for preciso para te ver, sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso.
obrigado, Senhor, porque nós precisamos do teu olhar, Pai. Olha para nós, Senhor. Olha para aquele necessitado. Olha para aquele que está angustiado nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas fala com Deus aí nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar, mas você pode falar com Ele, Ele está aqui. Espírito Santo, acolhe o teu povo, acolhe a tua igreja. Esse que veio buscar um milagre da parte do Senhor, dá um milagre, Pai. Traz vida para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, entregando os teus filhos nas suas mãos, e que o Senhor complete a tua obra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está aqui. Quantos podem sentir a presença de Deus nesse lugar? Deus abençoe a vida da Jaciana, Luciano. Que Deus possa continuar seguindo com vocês, fortalecendo, derramando graça e sustentando para a glória e louvor do nome dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, temos uma notícia boa. Nosso irmão Foguinho, se parece que ele está conseguindo conversar já. A irmã dele foi no CTI ontem lá em Ubá e mandou notícia. E se tudo correr bem, essa semana ainda ele estará no quarto, em nome de Jesus. Continue orando pela vida do Foguinho. Ele precisa de um milagre da parte do Senhor. E nós cremos que o milagre será grande na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o pastor Everton está fazendo um curso em São Paulo. Os irmãos que têm rede social aí, está acompanhando lá. Mas vocês que não têm, então nós estamos avisando aqui. Ele não está presente, mas devido a esse curso que ele está fazendo, projeto Decolagem, né, do Instituto, ele e Elisângela. Então por isso que ele não está aqui hoje à noite, amém? Mas no final de semana já está de volta, em nome de Jesus. Sábado à noite tem Congresso das Mulheres, amém, irmãs? Congresso das Mulheres, sábado à noite, somente para as mulheres. Missionária Meirielle estará ministrando a palavra do Senhor aqui, somente para as irmãs. Venha para cá buscar o Senhor. Deixe os varões lá cuidando dos filhos, em nome de Jesus. Ei, Tiago, 4 de uma vez. Oh, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, irmãs, vocês estão intimadas. Convide mulheres, venham para cá receber. E domingo à noite continua somente com toda a igreja, né? Então, sábado à noite com as mulheres e domingo à noite com toda a igreja, em nome de Jesus. E domingo pela manhã nós estaremos iniciando mais uma classe de batismo, amém? Irmãos, 15 pessoas na classe de batismo, glória a Deus. Seja orando por esses irmãos, né? São 3 meses de curso, onde eles vão estar sendo direcionados aí. E domingo também, essa semana, nós iniciaremos uma classe de novos membros, pessoas que vieram de outras igrejas, outros lugares, que vão membrar conosco. Então domingo agora também estará começando, em nome de Jesus, amém? Vou dar um presente aí às irmãs. Domingo vai estender, então está liberada a escola dominical para as irmãs, em nome de Jesus. E os varões vêm para a igreja domingo de manhã, amém? Mas as irmãs que quiserem vir também, quem for do mistério aí, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo mover do Senhor em nosso coração. Que o Senhor continue a sustentar o teu povo, fortalecer o teu povo debaixo da fé, Senhor, da tua palavra. Continue abençoando, Deus, a tua igreja e nos guardando para a glória e louvor do teu santo nome. Assim nós te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês,
e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: Deus abençoe. Está encerrado. Dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado, em nome de Jesus.